E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas opiniões sobre cada um dos temas. O Zezé Perrella, que é presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, se pronunciou, afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar as denúncias de irregularidades feitas a partir da matéria da Rede Globo, né? E pelo estatuto é o primeiro passo de fato para que se haja alguma movimentação aí nessa atual administração do clube. A minha dificuldade é em confiar que algo vai ser feito, sabendo quem é o Perrella, né? Um ex-presidente do Cruzeiro, um cara que tem relação muito próxima com o próprio Ittair Machado, é um cara que de certa forma criou o Ittair Machado no meio do futebol, e a gente sabe que o próprio Perrella também teve algumas situações muito mal explicadas enquanto era presidente e outras questões aí também até em questões fora, né, enquanto senador da República. Eu sinceramente não sou otimista que essas apurações feitas pelo próprio conselho do clube vão dar em alguma coisa. Uma das coisas que o Perrella falou, né, quando se manifestou, inclusive em entrevista ao pessoal do Super Esportes, é que teria faltado coragem ao Conselho Fiscal do Cruzeiro, que os caras poderiam ter contratado uma auditoria, né, para tentar apurar, poderiam ter lidado melhor com a situação. O próprio Perrella entrou em contato com o pessoal do Super Esportes depois, se retratou na matéria, falou que acabou dizendo de uma forma precipitada, que não foi uma questão exatamente de coragem, e a impressão que ficou para mim é que o Perrella sabe que enquanto presidente do Conselho, ele foi conivente com essas irregularidades que aparentemente aconteceram, e digo aparentemente porque tem diversas provas com relação a isso, mas o caso ainda não é transitado em julgado, né? Ele não passou ainda pelo crivo da justiça, então a gente trata tudo como suspeita. Entre as declarações de Zezé Perrella, eu concordo muito quando ele diz que o Cruzeiro, na verdade, não tem oposição. É tudo um grande grupinho, né? O que eu chamo basicamente de uma panela. E basicamente é isso que acontece com o Cruzeiro, não existe oposição real. E isso é uma coisa que tem feito muito mal para o clube. E ele aproveitou também para comentar sobre a situação do filho dele, né, Gustavo Perrella, que algumas pessoas disseram que estava frequentando o Cruzeiro diariamente, trabalhando no clube. O Zezé falou que o Gustavo não é funcionário do Cruzeiro, mas que ele estava apenas prestando uma consultoria ao clube. Aí é aquele negócio. Não sei do trabalho do Gustavo, não sei se ele é competente ou não, mas botar o filho para fazer uma consultoria ao clube, que você é o presidente do Conselho Deliberativo, que você foi presidente, tudo isso, cara, é aquela coisa, pode até não ser ilegal, mas não soa bem. Até porque, para quem tem uma memória um pouquinho melhor, né, foi o Zezé Perrella que botou o Alvimar, irmão dele, como presidente do Cruzeiro durante um tempo, e muita gente fala que o grande projeto era de fato botar o Gustavo depois como um sucessor, como um presidente do Cruzeiro, coisa que acabou sendo abreviada, né, porque a gente vivia uma certa crise, muita gente queria mudança. Ele botou o Gilvan, que até então era um cara de total confiança do Zezé, mas quando o Gilvan se tornou presidente, eles acabaram brigando, rompendo relações, né, e por isso o Cruzeiro acabou não seguindo ali naquela dinastia Perrella como era pretendido. A CBF já está cobrando oficialmente explicações do Cruzeiro às denúncias e o clube já está aí preparando a sua defesa, e agora já tem a situação também do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, que está na mesma situação, está de olho, provavelmente pode dar uma confusão muito grande, e a gente sabe como esses caras gostam de aparecer, especialmente o pessoal do STJD. Então pode esperar que vai vir chumbo grosso pro nosso lado. Eu acredito que o Cruzeiro vai passar um aperto, não sei se a gente vai ser rebaixado, mas acredito que certamente haverão punições. É muito triste a gente ver o nosso clube tendo que pagar aí por erros dos seus administradores, mas é fato que certamente isso não vai passar impune. Um detalhe que a gente não comentou, eu pelo menos não falei em vídeo, vi muito pouca gente abordando, é como um escândalo desse tipo pode atrapalhar o clube no mercado, especialmente na questão de patrocinadores. Não sei como são os contratos feitos atualmente, se existem cláusulas aí para que uma empresa se desvincule do Cruzeiro, por exemplo, mas uma coisa é fato, nenhuma grande empresa gosta de associar o seu nome a uma marca que está sendo investigada e tem aí fortes indícios de corrupção. E aí eu deixo uma pergunta ao pessoal que segue defendendo a diretoria: onde que foi parar aquele papo de contabilidade criativa? Onde foi parar aquela história de que dinheiro atrai mais dinheiro? Vocês estão vendo isso funcionar? Porque para mim é uma questão muito lógica.
Não tem como dar certo nenhum tipo de gestão onde você gaste mais dinheiro do que você arrecada. Isso é simplesmente impossível. Não existe criatividade que faça essa conta bater. E falando justamente nessa questão de dinheiro, né, o jornal Hoje em Dia fez uma reportagem aí considerando os balanços financeiros do Cruzeiro nos últimos 15 anos e mostrando a progressão da nossa dívida nesse período. Em 2004, o clube tinha uma dívida líquida de 30 milhões de reais e em 2018, no último balanço divulgado, esse valor aproximava-se aí de 445 milhões. Ressaltando que essa é a dívida líquida, tá? Porque a dívida total do Cruzeiro é aquela de 520 milhões, né? Um pouco mais que isso, mas tratando apenas da dívida líquida, esse valor baixa um pouco. Se a gente tenta fazer o recorte por gestões, né, considerando cada presidente que a gente teve, em 2011, que foi o último ano aí de Zezé Perrella como presidente do Cruzeiro, essa nossa dívida estava em torno de 120 milhões. E eu estou considerando esse processo junto aí o período Alvimar e o período Zezé, porque no fim das contas a gente sabe que tudo era uma gestão só. No ciclo seguinte, que foi do Gilvande Pinho Tavares, né, encerrado em 2017, essa dívida já havia saltado para 371 milhões de reais. E nesse primeiro ano aí da gestão Wagner Pires de Sá já houve um aumento de mais de 70 milhões na dívida e ela fechando nesse número de 445. A gente não pode deixar de contextualizar o quanto o mercado do futebol se inflacionou nos últimos anos, tá? Houve um aumento muito grande, por exemplo, das receitas de televisão, mas infelizmente esse dinheiro não foi bem aplicado, né? Porque aumentou muito o que a gente recebe, mas os jogadores passaram a ganhar salários muito maiores. É interessante que um jogador top no Brasil, um dos melhores assim há 10 anos atrás, ele ganhava um salário que hoje é pago para jogadores medíocres. Tudo isso contribui, né, para que essas somas sejam tão vultuosas e que o valor tenha subido tanto. Mas uma coisa a gente pode afirmar: todas essas gestões do Cruzeiro foram extremamente incompetentes. É só a gente observar como a dívida aumenta ano a ano. A gente nunca pode acusar alguém de desonestidade sem ter provas para isso. Mas incompetência ela é provada pelos balanços, pelos números. Se você gere um clube e a cada ano ele deve mais, competente é uma coisa que você não está sendo. Foram abertas as vendas de ingressos aí para o próximo jogo do Cruzeiro em casa, que vai ser justamente a partida decisiva das oitavas de Copa do Brasil contra o Fluminense na quarta-feira da semana que vem. Os ingressos em todos os setores inferiores, né, que são aqueles ali mais perto do campo, estarão ao valor de R$10. Lembrando que normalmente tem sido vendido, né, atrás do gol da esquerda ali, naquele chamado setor popular, o ingresso a R$10, meia entrada a 5. Para esse jogo especificamente, até considerando o cenário de crise, tanto o setor laranja, quanto o vermelho, quanto o setor amarelo, todos eles, os inferiores, serão R$10. No caso do setor roxo, que tradicionalmente é um setor mais caro, o ingresso do inferior vai ser R$20, meia 10, né, partindo aí da mesma lógica. E aí a gente tem que considerar que no anel superior os ingressos são um pouquinho mais caros, mas ainda assim estão também em preço promocional. A verdade é que a ideia da diretoria é que a torcida vá ao campo e tente ajudar o clube a conseguir essa classificação. E da mesma forma que eu estou questionando muito as ações da diretoria, eu acho que sim, é uma boa medida e que a torcida precisa abraçar o time. Ir ao campo nesse momento não é mostrar apoio à diretoria, é mostrar apoio ao time. E a gente tem que lembrar, a única forma do Cruzeiro sair desse mau momento dentro de campo é dentro de campo. E vamos tentar ajudar os caras. Fora de campo tem muita coisa que pode ser feita. E inclusive no próprio estádio, a torcida pode ir e manifestar a sua indignação. Não só pode, como deve. Eu pelo menos tento separar as coisas nesse momento, sabe? Eu acho que é importante a gente ressaltar o que é time e o que é diretoria. E eu acho que, sinceramente, o problema do time a gente vai resolver com relativa facilidade, não é a palavra, mas a gente vai resolver isso de forma relativamente rápida. Eu acho que o Mano Menezes vai dar conta de recolocar o time do Cruzeiro nos trilhos. A gente tem qualidade para isso. Tá faltando alguma coisa, é óbvio que tá faltando, a gente tá vendo os resultados ruins, mas eu entendo que sim, é possível corrigir. Fora do campo o negócio é bem mais complicado. E eu entendo que é nosso papel como torcedor não deixar essa situação ser ofuscada por eventuais resultados positivos. Eu realmente acho que o Cruzeiro vai se recuperar dentro de campo. Eu acredito que nós vamos nos classificar na Copa do Brasil e que vamos fazer uma campanha, no mínimo, de segurança no Campeonato Brasileiro. Eu, de fato, acredito nisso com o comando do Mano Menezes, que é um técnico que tem diversos defeitos, mas ele entende muito bem como funciona o futebol brasileiro, ele entende de futebol, não dá para negar isso. E aí, independente da gente ganhar do São Paulo, da gente se classificar contra o Fluminense, a torcida não pode deixar que bons resultados eventuais façam a diretoria voltar a ficar numa situação confortável, tá? A gente tem que causar pressão
a todo momento. Eu já vi que esses caras não vão renunciar, eles não vão largar o osso, e aí a torcida que não pode simplesmente achar que tá tudo bem, porque não tá. Pra falar de alguma notícia boa nesse momento, né, eu acho que a maioria viu aí a caneta que o Everton, nosso lateral direito do Sub-20, deu no Neymar lá nos treinos da seleção brasileira de preparação para a disputa da Copa América. Ele deu o drible, passou a bola entre as pernas do Neymar e o atacante lá do PSG segurou ele pelo colete, derrubou o menino e fez a falta. O pessoal gosta muito de criar caso com relação a isso, especialmente quando envolve o nome do Neymar, mas eu acho que nesse lance especificamente ele não fez nada demais. Ele apenas tomou um drible, apelou e fez a falta, só isso. O que não foi nada natural e totalmente ridículo foi o fato do Tite ter trocado o menino de time, né? O Everton, que estava ali batendo diretamente com o Neymar, né? Porque ele é lateral direito, o Neymar era o ponta esquerda do outro time. Ele trocou o Everton de time para evitar esse embate entre Neymar e o garoto, porque poderia ser que o Neymar fosse tentar revidar, né, tentar dar também uma caneta no garoto, ou até eu acho que eles pensaram que o Neymar poderia apelar, dar uma pancada no menino, algo assim. Eu detesto o Neymar, não gosto de seleção brasileira, não gosto do Tite, mas aí a gente tem que lembrar só de uma coisa. Se o principal jogador do time não consegue se manter equilibrado no treino, a ponto do cara da comissão técnica, do treinador da seleção, achar que tem que tirar o menino do time porque senão o Neymar vai apelar e pode fazer alguma merda, imagina na hora do jogo a valer então. Será que se um adversário der eventualmente um drible no Neymar durante o jogo, o Tite vai lá no técnico da outra seleção e falar: troca esse cara aí porque o Neymar vai ficar bravo com ele? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Até para ser mimado devia ter limite. O gesto técnico do Everton foi muito bonito, né? Ele mostrou recurso para sair de uma situação de pressão, sendo feita por um jogador que certamente é ídolo dele, né? Inclusive eu vi que tem foto do Everton lá no Instagram, tirada com o próprio Neymar. Aí vem aquela coisa, né? A crítica que a gente tanto faz ao Mano Menezes. Por que não dar chance para os meninos da base? O Everton mostrou que tem muita personalidade e a gente enxerga que a lacuna na lateral direita está aberta, né? Especialmente pela lesão do Edilson e pela lesão do Orejuela também. A gente tem o Romero improvisado por ali, até joga bem, pode ter o Jadson quebrando um galho, mas o Everton já está voltando ao clube nos próximos dias, acho que deve ser integrado, né? Para pelo menos treinar nesse período, até para ajudar nessa integração, e se possível eu acho que ele já poderia também receber uma oportunidade. Pela personalidade que ele mostrou nesse treino, eu acho que ele não vai sentir a camisa do Cruzeiro. Me parece ser um jogador que tem uma mentalidade. É claro que a gente não sabe disso, né? Isso aí a gente só tem como provar dentro de campo, mas eu acho que ele já dá indícios de que merece uma chance. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre alguns temas. E eu queria só encerrar com uma pequena reflexão aqui, gente, que está muito mais contra o Cruzeiro nesse momento quem apoia a diretoria do que o contrário. Tem muita gente insistindo que essa situação toda está sendo criada por emissora, criada pela Globo. Gente, a Globo tem diversos defeitos e é uma emissora que é muito marcada historicamente por episódios sujos. Mas essas denúncias de irregularidade, elas não estão partindo só da Globo, né? Houve uma matéria do Fantástico, mas já haviam denúncias anteriores de outros jornalistas, de outros veículos. A grande questão era conseguir provas. E agora tem provas, né? Documentos assinados pelo presidente ou por mandatários do clube não são questões que se pode relativizar, são fatos, são provas. A gente não pode se calar perante a tudo isso e o Cruzeiro não pode seguir essa instituição fechada e que se comunica apenas na base de notas oficiais e ameaças. O Cruzeiro não é o time do povo, então eu acho que está na hora da gente retomar esse poder que nos foi tirado. Muito obrigado aí a todos que acompanharam, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!